Doctors in Holland. Médicos na Holanda tiveram a ideia de que se esses indivíduos pudessem ser identificados em uma idade precoce, antes da puberdade, eles poderiam ser impedidos de passar pela puberdade e direcionados para a puberdade feminina, e então seriam capazes de se passar muito mais facilmente por mulheres quando fossem adultos. E talvez, dessa forma, a saúde mental fosse melhorar e o risco de suicídio seria menor. É daí que veio tudo isso. And their risk of suicide would be better. So that's where all this came from. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Couri. Antes de continuarmos, eu quero te dar um recado. Este vídeo é a terceira e última parte de uma entrevista. Caso você ainda não tenha conferido a primeira e a segunda parte, nós vamos deixar os links aqui na descrição do vídeo. E agora, hoje, nós vamos continuar nos aprofundando nas origens e consequências da ideologia de gênero com a doutora Miriam Grossman. Vamos conferir. So let me jump in here. You know, when I read your Genderland chapter in your 2009 book. Então, deixe-me entrar aqui. Quando li o capítulo Terra do Gênero, em seu livro de 2009, tudo que estamos discutindo aqui, incluindo a base biológica para o comportamento, masculinidade e feminilidade, bem como essas intervenções médicas e tratamento de afirmação de gênero, tudo isso existia em 2009. Mas não era uma coisa central em nossa sociedade ou no nosso discurso social, mas hoje é muito. Como você estava dizendo, todas essas instituições, que são as principais instituições médicas em nosso país, seguem ostensivamente esse modelo falso. É difícil entender como isso é possível, dada a literatura sobre a biologia e essas realidades. Fathom how that's even possible, given literature around the biology and those realities. Okay. Until the 90s, we didn't offer hormones and surgeries. Certo. Então, até os anos 90, nós não oferecíamos hormônios e cirurgias para transição para o outro sexo, a menos que você fosse um adulto. Este tratamento não estava disponível para crianças e normalmente seria para homens na faixa dos 30 e 40 anos. Quando fui para a faculdade de medicina, nos anos 70 e 80, o transtorno de identidade de gênero ou transexualismo era algo considerado, e realmente era, muito raro. Era algo que líamos nos livros didáticos e não prestávamos muita atenção. E isso inclui minha formação em psiquiatria e psiquiatria infantil. Não consigo me lembrar de uma palestra sequer sobre esse tema. O que aconteceu é que esses indivíduos, esses homens que passariam a viver como mulheres nos anos 90 e antes disso, a saúde mental deles não melhorou tanto quanto se esperava, porque não conseguiam se passar tão facilmente por mulheres. Eles passaram pela puberdade masculina como adolescentes do sexo masculino, e isso os masculinizava tanto interna como externamente. Puberty, male adolescence, and that masculinizes him, both internally and externally, but let's just focus now on the external. Mas vamos nos concentrar agora no externo. Depois que um menino passa pela puberdade masculina, sua voz fica permanentemente mais grave. Ele tem todos os pelos faciais, pelos corporais, mãos maiores, membros maiores, mais massa muscular e ombros mais largos. E todas essas coisas deixavam ainda mais difícil para os indivíduos se passarem por mulheres. Mesmo que tomassem estrogênio e tomassem medicamentos antitestosterona e fizessem operações. If they went on estrogen and went on anti-testosterone medication and had operations. Então, eles não estavam indo muito bem em termos de saúde mental. Eles ainda tinham níveis muito altos de depressão, ansiedade, ideação suicida e suicídios reais. Então, médicos na Holanda tiveram a ideia
de que se esses indivíduos pudessem ser identificados em uma idade precoce, antes da puberdade, eles poderiam ser impedidos de passar pela puberdade e direcionados para a puberdade feminina, e então seriam capazes de se passar muito mais facilmente por mulheres quando fossem adultos. E talvez, dessa forma, a saúde mental fosse melhorar e o risco de suicídio seria menor. É daí que veio tudo isso. They would be able to pass much more easily when they were adults. And maybe their mental health would be better and their risk of suicide would be better. So that's where all this came from. So those researchers in Holland came up. Então, esses pesquisadores na Holanda apresentaram o seguinte plano, que agora é chamado de Protocolo Holandês. O plano deles era que você identificasse crianças em tenra idade que experimentaram infelicidade e desconforto com seu sexo por muitos anos, e à medida que começavam a puberdade com o mesmo sexo, pioravam. Assim, eles percebem certos sinais no início da puberdade, o que aumenta o desconforto deles com eles próprios. Então, você pode identificar essas crianças. So they're allowed, just like at the beginning of puberty, certain signs of puberty that start, in the beginning, and that heightens their discomfort with themselves. So you identify those kids. Elas não podem ter problemas de saúde mental além de suas questões de gênero. Então, eles identificaram um pequeno grupo, porque é uma condição incomum e rara, ou era, uma criança pré-adolescente sofrer com seu sexo biológico e insistir que é do sexo oposto ou que quer ser do sexo oposto, e que isso persista ao longo dos anos. Isso era incomum e uma condição rara. Então, foi claramente difícil para eles reunir este grupo de crianças, mas eles fizeram isso. So clearly it was difficult for them to assemble this group of kids, but they did do that, and in the end they got. No final, eles obtiveram 55 indivíduos, o que é um número pequeno para se ter. E o que eles fizeram foi levar essas crianças. E eu quero destacar uma coisa aqui, porque isso é muito importante. Estes sujeitos nos estudos holandeses que ficaram conhecidos como protocolo holandês eram crianças que tinham disforia de gênero quando pequenas. Na escola primária, não desenvolvida quando adolescentes ou no início da adolescência, da maneira como as crianças fazem atualmente. And they did not have other significant mental health issues. E eles não tinham outros problemas significativos de saúde mental. Estes são dois critérios muito importantes que você precisa ter em mente enquanto falo sobre isso. Então, eles pegaram essas crianças e deram a elas bloqueadores de puberdade aos 12 anos. E esses bloqueadores de puberdade nunca haviam sido usados antes para esse fim. E até hoje, os bloqueadores de puberdade não são licenciados ou aprovados pela FDA em nenhum outro país para serem usados com disforia de gênero. Eles são aprovados apenas para outros usos. Por exemplo, existe uma condição chamada puberdade precoce, em que crianças de 5, 6 ou 7 anos começam a passar pela puberdade, porque têm níveis hormonais anormais, e isso é documentado. E é uma condição médica, por isso é aprovado para isso. Então, os holandeses pegaram este grupo de crianças nos anos 90 e deram a eles bloqueadores de puberdade aos 12 anos. E aos 16 anos, eles deram hormônios do sexo oposto, testosterona para as meninas e estrogênio para os meninos. E então, aos 18 anos, eles disponibilizavam a cirurgia, se eles optassem por fazer a cirurgia. Houve muitos problemas com este estudo, que não vou abordar, mas está muito bem documentado que houve problemas muito sérios com a forma como este estudo foi concebido e conduzido. Por exemplo, não havia grupo de controle. Eles não pegaram outro grupo de 50 crianças com as mesmas condições que eles. Apenas permitiram que eles passassem pela adolescência e juventude normalmente, para verem como eles se sairiam e o que aconteceria com eles. There are other studies. There are a lot of studies. There's actually 11 studies. Existem muitos estudos. Na verdade, existem 11 estudos sobre este tipo de criança, nas quais vemos que,
Se não lhes dermos opções médicas e cirurgias e simplesmente permitirmos que passem pela puberdade regular até a idade adulta, a grande maioria delas, cerca de 80%, essa é uma média que alguns estudos dos anos 90 mostraram, a disforia com seus corpos e sua infelicidade e desconforto com seus corpos serão resolvidos. Isso vai se resolver. Eles alcançarão uma sensação de aceitação e conforto com sua biologia. Muitos deles serão gays e lésbicas. Não todos, mas muitos deles. E eles continuarão. Eles terão sua fertilidade e seu funcionamento sexual intacto. E sabemos disso a partir de 11 estudos. Sexual functioning is intact, and we know that from 11 studies. But in this particular study, Mas neste estudo em particular, no estudo holandês, eles fizeram essa intervenção com este grupo de crianças e os acompanharam por 1 ano e meio, o que não é muito tempo, e eles descobriram que depois de 1 ano e meio, sua disforia era menor. Their dysphoria was less. Okay. So, what happened was, this Dutch protocol was immediately. O que aconteceu foi que esse protocolo holandês foi imediatamente adotado em outros países, inclusive nos Estados Unidos, como a solução para essas crianças. E, aliás, deixe-me colocar alguns números aqui. A Tavistock Clinic, em Londres, era a maior clínica do mundo e a única clínica para crianças com disforia de gênero em todo o Reino Unido. Então, quando ela abriu em 1989, naquela primeira década, de 89 a 99, eles tinham uma média de 14 crianças por ano. Se você olhar para os dados mais recentes disponíveis, que eu acho que são de 2019 a 2020, a Tavistock Clinic tinha 2.700 crianças alinhadas para tratamento de disforia de gênero. Kids lined up for treatment of their gender dysphoria. Now, those kids that are presenting at the clinics now. Agora, aquelas crianças que estão sendo atendidas nas clínicas agora, e em sua maioria na última década, não são as mesmas crianças nas quais o protocolo holandês estava focado. São crianças que desenvolveram disforia de gênero na adolescência. Eles não tiveram uma história no início de suas vidas de qualquer desconforto por serem meninos ou meninas. Portanto, é um grupo diferente, apenas com esta base. Just based on that. Number 2. These are kids who have a whole long list of Em segundo lugar, são crianças com uma longa lista de problemas de saúde mental. Muitos estão no espectro do autismo, eles têm depressão, ansiedade, eles passaram por traumas, eles foram abusados sexualmente ou molestados. Isso também significa que estamos trabalhando com um tipo de paciente completamente diferente. Those patients were explicitly excluded from the Dutch protocol. And yet we are using the Dutch protocol, their conclusions. Estes pacientes foram explicitamente excluídos do protocolo holandês. E, no entanto, estamos usando o protocolo holandês e suas conclusões para seguir em frente e tratar essas crianças clinicamente com hormônios e cirurgias, que em muitos casos irão esterilizá-las e em muitos casos vai afetar seu desenvolvimento sexual e afetar sua capacidade de desenvolver uma resposta sexual. Estamos criando uma geração de pessoas esterilizadas e assexuadas. We're creating a generation of sterilized, asexual people. A Tavistock está sendo processada enquanto conversamos. E não é só no Reino Unido. Isso foi experimentado em vários países, nos países nórdicos e assim por diante. E pelo que entendi, todos estão recuando nisso porque viram alguns resultados muito ruins e negativos para essas crianças e pessoas, se entendi bem. So this goes back to that parallel universe that I told you I feel like I'm living in. So in this country, our professional organizations and our health and human services.
Isso volta para aquele universo paralelo que eu disse a você que sinto que estou vivendo. Neste país, nossas organizações profissionais e nossos serviços de saúde humana estão dizendo: precisamos simplesmente apoiar essas crianças imediatamente e disponibilizar a elas, desde cedo, hormônios e cirurgias. Agora, você está certo de que a Tavistock está sendo processada e a Tavistock está sendo fechada devido a sérias preocupações sobre a segurança dos tratamentos que estavam sendo fornecidos às crianças lá. Essa foi a conclusão do relatório da Cass. Um pediatra, o Dr. Cass, foi solicitado a revisar o que realmente estava acontecendo em Tavistock. Os médicos de lá, em um determinado momento, tentaram se manifestar. At one point, tried to speak up, and they went to the administration and said, "This is not okay. I don't feel comfortable with what's going on here." Eles foram até a administração e disseram: isso não está certo, não me sinto confortável com o que está acontecendo aqui. Estamos basicamente encaminhando essas famílias para tratamentos médicos e estamos fazendo isso rápido demais. Precisamos endereçar todos os problemas de saúde mental primeiro. E eles foram ignorados e escreveram artigos e houve um grande drama ali. Para dar crédito a eles, as muitas pessoas que trouxeram isso à tona são heróis. E o que também está acontecendo na Tavistock é que um de seus pacientes anteriores, Keira Bell, fez a transição completa para se identificar como homem. Ela se identificou como homem e então passou por todo o processo de afirmação. Então ela percebeu que se arrependeu disso. E ela, junto com um dos clínicos de lá, levou o caso ao Supremo Tribunal da Inglaterra. E foi isso que fez tudo vir à tona. Keira Bell foi corajosa o suficiente para dizer: eu passei por isso e me arrependo. O que eu realmente precisava era de ajuda para meus problemas de saúde mental. Eu fui levada a acreditar que toda a minha angústia era apenas por causa da minha identidade de gênero. And if I were able to live as a man and pass as a man, e que se eu pudesse viver como homem, me passar por homem e remover meus seios, eu seria mais feliz e meus problemas de saúde mental iriam melhorar. Então, este é o caso da Tavistock na Inglaterra. Mas há outros países que também estão dando uma reviravolta em termos de tratamentos afirmativos. Eles estão levantando bandeiras vermelhas e dizendo: espere um minuto. Temos que analisar isso de perto. Precisamos de mais dados. A pesquisa que temos é inconclusiva e insuficiente. E não podemos dar bloqueadores de puberdade a crianças de 10 anos ou menos. E agora, nos Estados Unidos, crianças de 8 anos podem conseguir bloqueadores de puberdade. So, places like Sweden, Finland, France, Belgium, they are doing a 180. Lugares como Suécia, Finlândia, França e Bélgica estão dando meia volta quando se trata dos chamados tratamentos de afirmação de gênero. E eles estão dizendo: o tratamento número 1 deve ser o tratamento de saúde mental para essas crianças. Isso deve ser o número 1. E na Austrália, na Nova Zelândia, também há grupos de médicos que publicaram declarações e recomendações na mesma linha. Recommendations along the same lines. Medical authorities in Sweden, Finland, Britain. As autoridades médicas na Suécia, Finlândia, Grã-Bretanha, Bélgica e França estão dizendo: não podemos fazer isso porque não é seguro. Não temos os dados. Estamos prejudicando nossas crianças. Não temos evidências de que essas intervenções realmente beneficiem as crianças no longo prazo. Are actually going to benefit the kids in the long term. Not talking about a year and a half. We need 10 years. Não estou falando de 1 ano e meio. Precisamos de 10 anos, 20 anos no futuro. Porque as pesquisas que temos sobre essas intervenções com indivíduos que têm disforia de gênero, os estudos que temos têm 20 ou 30 anos. E não temos muitos. Basicamente, temos só um estudo realmente bom da Suécia, que nos mostra que os problemas de saúde mental permanecem consistentemente altos nessa população. The mental health problems remain consistently high in this population, and most alarming. E o mais alarmante é que o risco de suicídio permanece 19 vezes maior do que na população em geral. 19 times
that in the general population. So we really have to ask questions here. We are sterilizing. Então, nós realmente temos que fazer perguntas aqui. Estamos esterilizando esses indivíduos. Estamos dando a eles tratamentos médicos que causam uma longa lista de problemas médicos. Problemas cardiovasculares, coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, cânceres e insuficiência renal. Estamos colocando as meninas na menopausa. Cancers, kidney failure. We're putting girls into menopause. There are girls, young women, in their late teens and early 20s. Há meninas, mulheres jovens no final da adolescência e no começo dos 20 anos que estão tendo que pesquisar como lidar com as ondas de calor, como lidar com insônia, ansiedade e atrofia vaginal. Vaginal atrophy. This is the so-called gender. Este é o chamado cuidado de afirmação de gênero que todas as organizações e nossos serviços de saúde humana e o presidente estão impondo a médicos como eu, dizendo que este é o único cuidado aceitável que podemos oferecer a estes jovens. That is the only acceptable care that we can provide to these young people. You said that this is gender dysphoria is a Você disse que disforia de gênero é uma condição rara. Mas agora, como você explicou com o Tavistock, esses números dispararam. Com base em tudo que você me disse agora, fico pensando, a combinação de ideologia e doutrinação em torno da questão da identidade e a pressão dos colegas produz esses resultados? Já foram feitos estudos sobre isso? And is this the result? Like, has there been studies done on this? Well, there are studies, most notably Lisa Littman. Sim, existem estudos, principalmente da doutora Lisa Littman, uma médica pesquisadora da Brown University. Ela publicou um estudo em 2018, um estudo muito importante. Ela notou que havia agora grupos de pais na internet, onde pais de crianças que, de repente, sem qualquer indicação prévia de que estavam desconfortáveis com seu sexo, na verdade, eles podem até ter sido os meninos mais masculinos e as meninas mais femininas. De repente, estavam anunciando que eles são do sexo oposto ou não binários, o que significa que não são nem homem nem mulher. E estes pais foram pegos de surpresa. Eles simplesmente não sabiam do que diabos isso se tratava. Eles levavam seus filhos a terapeutas de gênero. Os terapeutas de gênero diziam: sim, isso é uma coisa, e vamos afirmar isso. Você não tem uma filha, agora você tem um filho. E quando esses pais diziam: bem, espera aí, este é meu filho, eu conheço meu filho, eu sei que meu filho estava no espectro, ou estava tendo problemas na escola, ou meu filho foi molestado alguns anos atrás, eu conheço meu filho. O terapeuta de gênero então diria: se você não vai aceitar sua filha como seu filho, então você é o problema. If you are not going to accept your daughter as your son, you're the problem. E muitas vezes diziam isso depois de uma ou duas reuniões com a família, e diziam isso na frente da criança. So these parents would grab their child and run. Esses pais pegavam os seus filhos e saíam de lá, mas não sabiam para onde ir. Então, eles começaram a se encontrar online. Eles eram anônimos online, porque muitos deles tinham medo de colocar seus nomes nisso e admitir que estavam questionando o processo. Put their name on this and admit that they were questioning the process, because wherever they turned, porque, para onde quer que eles fossem, fosse seu terapeuta de gênero, ou seu orientador na escola, ou seu pediatra, eles eram informados de que sua reação era transfóbica e que só a filha deles sabe quem ela é. E se eles continuarem a rejeitar o filho e não concordarem com a nova identidade do filho, eles vão aumentar a chance do filho cometer suicídio. And they don't go along with their child's new identity, they are going to increase the chance
of their child committing suicide. I've talked to a lot of these parents, and I continue talking to them. Eu conversei com muitos desses pais e continuo conversando com eles. E isso foi, para a maioria deles, a coisa mais difícil pela qual eles já passaram em suas vidas. Isso destrói famílias e destrói casamentos. A criança é tão doutrinada que é levada a acreditar que se sua família e seus pais não concordam com isso, sua casa não é segura. Seus pais são tóxicos e eles realmente podem querer pensar em sair. Doesn't get on board with this, then their home isn't safe. Their parents are toxic, and they really may want to think about leaving. So Lisa Lippman's study in 2018. Com o estudo de Lisa Littman, em 2018, ela fez uma pesquisa com 126 pais e fez várias perguntas. E ela pôde concluir, e este era um certo grupo demográfico. This was a certain demographic. First of all, Em primeiro lugar, isso era diferente do grupo anterior de crianças estudadas no protocolo holandês, que eram principalmente meninos. They were mostly boys. These kids were mostly girls. They were mostly girls. Identified as... Essas crianças eram principalmente meninas. Eram principalmente meninas que se identificavam como transgênero ou não binárias, junto com, ou pouco depois, que vários de seus amigos fizeram o mesmo. Eles estavam em grupos de amigos, com amigos que também se identificaram como transgêneros. E um grande número deles passou muito tempo na internet. É aqui que o transgenerismo e os lockdowns da Covid começam a ter uma intersecção. Enormous amounts of time online. And this is where transgenderism and the COVID lockdowns start to intersect. So, the COVID lockdown... Com os lockdowns da Covid e as crianças não indo para a escola e ficando online 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja com amigos ou assistindo a vídeos do YouTube e estando em outras plataformas, eles estavam sendo expostos a essas ideias de transgenerismo. E existem centenas de influenciadores no YouTube e outras plataformas que estão descrevendo suas jornadas e a sua transição de homem para mulher ou de mulher para homem. That are describing their journeys and their transition from male to female or female to male. And, I went on estrogen today, I'm so excited. Eu tomei estrogênio hoje, estou tão animado, meus seios estão crescendo. Ou, estou parando de ter barba, eu não posso acreditar, esta é a melhor coisa que já me aconteceu. No estudo de Lisa Littman, as crianças também passaram muito tempo nas redes sociais. Havia outras coisas também, mas as principais coisas que quero focar agora é que um grande número deles eram mulheres. E isso foi o oposto do que sempre vimos na história do transgenerismo. Sempre foi uma porção de 6 homens para uma mulher. Of transgenderism, always been a ratio of 6 males to 1 female. So, based on that study, com base neste estudo, a doutora Littman propôs que essas novas crianças, que estavam agora se identificando como transgênero, são resultado de um tipo de contágio social. Agora, na saúde mental, já sabemos dos contágios sociais. Sabemos que certos comportamentos e crenças podem se espalhar entre grupos de amigos. Sabemos disso em relação a distúrbios alimentares, anorexia e suicídio. Então, a doutora Littman propôs que essas crianças, que estamos vendo atualmente, que estão lotando as clínicas, que estão fazendo fila para bloqueadores de puberdade, hormônios do sexo oposto e cirurgias, ela sugeriu que isso faz parte de um contágio social. E afinal, o que aconteceu com o uso do protocolo holandês? In many countries, it became kind of the standard of care. Em muitos países, ele se tornou o padrão de tratamento, exceto que os próprios holandeses, não muito tempo atrás, realmente se levantaram e perguntaram aos médicos nos Estados Unidos e em outros lugares: por que vocês estão usando os resultados de nossas pesquisas como base para o que você está fazendo com essa nova população de crianças? As a basis for what you're now doing with this new population of kids. And mind you, they only followed those kids for a year and a half. E lembre-se que eles só acompanharam essas crianças por 1 ano e meio, e parece levar de 8 a 10 anos, em média, para desenvolver arrependimento.
ou para sair e expressar esse arrependimento. Então leva anos. E os próprios holandeses estão dizendo: precisamos de mais dados. Você não pode usar as conclusões de nossa pesquisa para aplicar a este grupo de crianças. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Antes de você ir, quero te falar um pouco sobre a China. O Partido Comunista Chinês trabalhou com a Revolução Cultural e outras iniciativas para erradicar a cultura tradicional chinesa. E esta é uma cultura que em muito se opõe ao comunismo e é enraizada em 5.000 anos de tradição, fé no divino e virtude. Agora, um grupo no exterior, incluindo sobreviventes da ditadura de Pequim, está em uma jornada para pesquisar e reviver essa tradição e vir ao Brasil, em Curitiba e em São Paulo, em março de 2023. Este é, para nosso orgulho, o nosso patrocinador de hoje, o melhor espetáculo sobre cultura tradicional chinesa do mundo, o Shenyun Performing Arts. Vamos ver o anúncio. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Assista-o ao menos uma vez na sua vida. Adquira ingressos agora em shenyun.com. Você pode adquirir seus ingressos no site destacado na tela ou diretamente pelos links que deixamos nos comentários e na descrição do vídeo. A última apresentação do Shenyun no Brasil, em 2019, em São Paulo, lotou todas as sessões com sucesso de público. Eu tive a grande oportunidade de conferir pessoalmente e comprovo, é um espetáculo inesquecível. Não perca esta oportunidade única antes que os ingressos se esgotem. Nós estaremos na cobertura e talvez até nos vejamos lá. Com isso, muito obrigada por assistir e te vejo na próxima.